pelas primeiras palestras, né? Nós vamos começar a ver essa nossa paciente com outros olhos, né? Vamos fazer o diagnóstico do envelhecimento ovariano da nossa paciente. Uma paciente que chega com 32 anos para a gente pensar nesse diagnóstico. Vamos pensar no diagnóstico de envelhecimento ovariano ou ovarian aging, como é descrito em outros países. Então, essa aula vai falar exatamente sobre isso. Isso aqui também já foi relativamente comentado nas primeiras aulas. O declínio na fertilidade pode atingir a esterilidade muitos anos antes da menopausa. Isso foi bem batido nas primeiras palestras, tá? A perda de oócitos é constante. Esse trabalho que traz a perda de oócitos constante é de Hansen, tá? É um trabalho que foi publicado na Human Reproduction em 2008 e é um novo modelo do envelhecimento ovariano. Ele bate um pouquinho com aquele trabalho do FAD de 1992, que foi colocado no primeiro módulo, porque o Hansen ele acha que esse declínio ele é constante e não teria aquela inclinação a partir dos 38 anos, como achava FAD em 1992. Então, você vai perceber que o ovário, que ele tem vários folículos primordiais, ele vai sofrendo um processo de envelhecimento. E esse envelhecimento seria constante para Hansen. E essa menopausa, ela pode acontecer mais cedo. Não precisa ser uma menopausa precoce, mas ela pode ser uma menopausa que vai acontecer mais cedo, né, com a perda mais precoce da fertilidade. E o importante aqui a gente verificar que o número de folículos ele vai decrescendo, realmente, né? Só que o que vai acontecendo concomitantemente a esse decréscimo desse número de folículos? A proporção de ócitos com pobre qualidade de ócitos ruim, ela vai aumentando. E esse aumento começa aqui a partir dos 25 anos, né? 30 anos, e isso que causa uma queda de fertilidade importante aqui por volta dos 35 anos, que é quase onde há o encontro dessa quantidade com essa perda da qualidade dos oócitos. Então, esse número de 35 anos realmente é o grande número que nós devemos respeitar, exatamente por esse cruzamento que acontece desses dois fatores, da quantidade e da qualidade dos oócitos. E, ainda falando um pouco de qualidade oocitária, você vai ter uma taxa de oócitos aneuploides, vai ver que a taxa de oócitos aneuploides, ela aumenta nos 35 anos de 10%, nos 40 anos para 30%, nos 43 para 40%, e acima dos 45 anos, 100% de taxa de aneuploides foi encontrado nesse trabalho de Palestor em 2003, que ele analisava os oócitos utilizados para fertilização in vitro. E quais são os fatores de risco que aumentam, né, mais ainda essa probabilidade de envelhecimento ovariano precoce, né? Seria o quê? O tabagismo, né? A genética, né? Sabe, através de estudos de gênios, que normalmente existe uma influência genética importante nesse envelhecimento ovariano precoce. Os antecedentes de cirurgia ginecológica ovariana, né? Retirada de cistos ovarianos, de repente uma diminuição na circulação ovariana, isso aí poderia aumentar mais ainda, deixar mais precoce esse envelhecimento ovariano. E os antecedentes de quimioterapia e de radioterapia. E o diagnóstico? Como que a gente faria esse diagnóstico, esse caso que eu falei para vocês, uma paciente que chega no seu consultório com 32 anos, e como que a gente vai suspeitar que ela tenha um envelhecimento ovariano como patologia? Não tem como a gente suspeitar, porque normalmente essas pacientes são completamente assintomáticas. Ela está lá com 32 anos, ela não te dá nenhum sintoma, ela não fala nada para você, e
muitas vezes o primeiro sintoma que vai aparecer é diretamente a infertilidade dessa paciente. E quando aparecem sintomas, normalmente a fertilidade já está completamente, muitas vezes, muito comprometida, né? Quando ela já está com encurtamento de ciclo, quando ela já tem irregularidade menstrual, aí você já sabe que essa paciente vai ter uma dificuldade, provavelmente, de engravidar. E qual que é a conduta frente a essa suspeita de envelhecimento ovariano, encarando isso como uma patologia, né? A conduta correta é você aconselhar sobre o risco de envelhecimento reprodutivo dessa paciente desde os 20 anos. Isso está publicado, é uma diretriz, um guideline canadense, tá? E no Canadá, a paciente chega numa consulta ginecológica, ou ela chega numa consulta de um médico de família, que lá é relativamente comum, e você vai ver que eles vão aconselhar sobre o risco de envelhecimento reprodutivo desde os 20 anos de idade. Isso que é preconizado pelo guideline canadense. E a fertilidade natural e o sucesso das técnicas de reprodução assistida são maiores em mulheres de 30 anos. Isso aqui também é aconselhado durante o procedimento de consulta, ou por um médico de família, ou por um ginecologista. Por quê? Porque, normalmente, com esse avanço das técnicas de reprodução assistida, normalmente essas mulheres, elas acham que elas vão poder chegar aos 35, 40 anos e que, de repente, você vai fazer uma fertilização in vitro e vai resolver o problema dela. Então, além de aconselhar sobre os riscos do envelhecimento reprodutivo, você deve falar para ela que o sucesso que o tratamento que você pode oferecer para ela também é baixo, principalmente quando ela estiver acima de 30, 35 anos. Todas essas recomendações têm evidências na literatura. E acima dos 35 anos, aí você já deve encaminhar a paciente para centros especializados após 6 meses de tentativa. Então, se essa paciente está aqui, acima de 35 anos, e ela teve 6 meses de tentativa e não conseguiu engravidar, você, teoricamente, teria que encaminhar essa paciente para um centro especializado no tratamento da fertilidade. E acima dos 40 anos, né? Essa paciente deve fazer FIV se não conceber em 1 a 2 ciclos de estimulação controlada. Então, com 40 anos, você faria uma estimulação controlada e se ela não engravidar com 1 a 2 ciclos, você deveria partir para uma fertilização in vitro. Essa é a conduta preconizada pela diretriz canadense. E também você deve informar essa paciente sobre os riscos de abortamento e das anomalias cromossômicas que esses embriões que ela produzir poderem ter. E deve informar também que, apesar da reprodução assistida conseguir fazer alguns diagnósticos dessas anomalias cromossômicas, que esses procedimentos também não são assim tão fáceis de ser realizados e isso muitas vezes aumenta o custo do tratamento. Então, assim, a reprodução está crescendo, a reprodução está se aperfeiçoando, mas nós precisamos nos aperfeiçoar muito e aconselhar essas pacientes que nós não vamos resolver o problema para ela de uma forma muito fácil se ela chegar para a gente em idade avançada. E quando que você deve indicar testes de reserva ovariana? A gente discutiu no primeiro momento, no primeiro módulo, que na realidade você deve pensar nesse diagnóstico, sempre estar pensando nesse diagnóstico, e toda vez que essa paciente for avaliada com ultrassonografia, você deveria fazer uma avaliação da reserva ovariana. Mas, por esse guideline canadense, né, uma paciente acima de 35 anos, obrigatoriamente você teria que fazer testes de reserva ovariana para essa paciente. Numa paciente abaixo de 35 anos, mas com fatores de risco, como ovário único, cirurgia ovariana anterior, má resposta ao FSH, exposição prévia à quimioterapia ou radioterapia ou esterilidade sem causa aparente,
mesmo na paciente abaixo de 35 anos, você deveria realizar uma avaliação da reserva ovariana dessa paciente. E agora, quanto nos casos de fertilização in vitro, né, quando a paciente já está no ambiente de uma clínica de fertilização in vitro, o que você deve fazer? Você faz o teste de reserva ovariana para aconselhar essas pacientes antes do tratamento, mas tem que lembrar que ele tem pouco valor preditivo para não gravidez. O que quer dizer isso? Que esse paciente, esse método não deve excluir, né, o tratamento, a não ser que ele seja muito anormal. Ou seja, se você fizer uma contagem dos folículos antrais, e esses folículos antrais, por exemplo, der abaixo de 3, 2, né, aí sim que você poderia, de repente, pensar na exclusão de tratamento. Mas se esse folículo antral tiver como 4, 5, e aí você não teria, de repente, que excluir essa paciente do tratamento. Eu praticamente não vou falar nada sobre reserva ovariana, que a gente teve uma parte específica hoje, mas eu queria só colocar algumas coisas sobre a contagem de folículos antrais, que ela pode ser realizada no modo 2D, de um modo bem fácil e acessível a praticamente todos os ultrassons hoje, né, que tem uma imagem um pouco melhor, você consegue visualizar esses folículos. Mas eu queria falar para vocês que hoje existe um método de avaliação 3D dessa contagem desses folículos antrais, que quem adquiriu aquilo que eu falei no começo para vocês, um aparelho que já faça essa contagem de folículos antrais, pode desfrutar desse método. Na realidade, essa técnica aqui é uma técnica 3D que você pega o ovário nas 3 dimensões e o próprio aparelho faz a varredura desses folículos para você e coloca aqui a contagem desses folículos antrais. E ele tem uma grande vantagem do seguinte, que ele fala o tamanho desses folículos antrais, que hoje passa a ter uma certa importância. Por quê? Porque os folículos antrais de 2 a 6 milímetros, eles também não variam durante o ciclo menstrual. A variação da contagem dos folículos antrais de 2 a 6 milímetros, ela praticamente não varia durante o ciclo menstrual, simulando mais ou menos uma dosagem do hormônio antimileriano. O FSH já foi muito bem falado, já foi tocado nesse assunto também, sobre a inibina B, né? Sabe-se que numa baixa reserva ovariana o FSH tende a aumentar, e a inibina B, né, numa baixa reserva ovariana, ela tende a diminuir. Seriam outros métodos para avaliar a reserva ovariana. E o hormônio antimileriano? É aquilo que já foi comentado também. Em folículos pré-antrais e antrais precoces, que seriam até no máximo 6, 7 milímetros, você teria ali uma produção do hormônio antimileriano. Por isso que surgiu essa ideia, e ela está sendo mais ou menos comprovada nos trabalhos atuais, de que os folículos antrais até 6, 7 milímetros poderiam nos dar com mais ou menos a mesma segurança a avaliação dessa reserva ovariana do que o hormônio antimileriano. E o professor Newton já comentou que o hormônio antimileriano também, em alguns trabalhos, mostra uma certa variação durante o ciclo. Não que você deve desprezar esses métodos por causa disso, mas esses métodos também variam durante o ciclo, mas eles continuam te dando uma ideia da reserva ovariana dessa paciente. E o tratamento? O tratamento dessa patologia específica que eu falei para vocês. Né? Chegou uma paciente sua com 32 anos, de repente você fez o diagnóstico que ela tem uma baixa reserva ovariana, e o que você poderia fazer como tratamento para essa paciente? Hiperestimulação ovariana controlada ou fertilização in vitro. Essa é a indicação para essa paciente que tem uma baixa reserva ovariana. Só que o que vocês têm que prestar atenção é o seguinte, que eles não resolvem um problema subjacente de quantidade ou de qualidade de oócito. É aquilo que eu falei para vocês. Normalmente a paciente cria uma expectativa de que você vai resolver o problema dela.
mas isso não é uma verdade. O objetivo desse tratamento é aumentar a fecundidade mensal e diminuir o tempo de concepção. Ou seja, você vai aumentar o número de óvulos maduros a cada mês para equilibrar aquela diminuição da qualidade que esses óvulos tinham. Então, assim, é um método de você acelerar a gravidez para essa paciente, mas, assim, ela continua com aqueles óvulos, muitas vezes, de má qualidade. Só que você vai, por exemplo, em vez de apresentar um óvulo por mês, você apresentaria 6 óvulos por mês, 4 óvulos por mês para essa paciente. E quando você tem... qual que é a taxa de nascidos vivos, nesse trabalho aqui também canadense, com pacientes abaixo de 35 anos, mesmo com a fertilização in vitro. Então, você pegou todas as pacientes que fizeram fertilização in vitro no Canadá, em 2007, e você avaliou qual que era a taxa de nascidos vivos, né? Bebezinho em casa, em 2007, no Canadá. Pacientes abaixo de 35 anos, 37,4. De 35 a 39, 26,5. E maior ou igual a 40 anos, 11,4. Isso mostrando que a FIV, muitas vezes, não resolve esses tipos de casos. É um tratamento, como eu falei para vocês, que vocês expõem essa paciente a uma maior quantidade de óvulos e, às vezes, acelera um processo de gravidez, mas porque ela está em pleno declínio da reserva ovariana dela. Doação de óvulos seria o único tratamento eficaz para essa patologia que eu coloquei hoje, chamada envelhecimento ovariano. Né? Como aqui, o que eu acabei de falar para vocês, uma fertilização in vitro com os próprios óvulos não vai resolver para ela. O único que realmente é eficaz e que vai mudar e que vai trazer uma gravidez para essa paciente com uma quantidade satisfatória é a doação de óvulos. Né? E as opções, isso aqui você deve apresentar sempre como opção para essa paciente. Mesmo que essa paciente, às vezes, tenha ali 34 anos, ou 35, ou 36, mas, de repente, você diagnosticou uma baixa reserva ovariana para essa paciente, como, às vezes, essa reserva ovariana é tão baixa que, com os próprios óvulos, às vezes, ela não vai conseguir engravidar, você deve dar como opção para essa paciente essa possibilidade de gravidez. E a idade da receptora, a receptora dos óvulos, não afeta as taxas de gravidez. Aquilo que eu falei para vocês, em termos de endométrio, em termos de útero, endométrio, se esse útero estiver preservado, esse endométrio estiver preservado, ele não tiver nenhuma patologia a mais do que o envelhecimento ovariano, essa paciente vai conseguir engravidar com boas taxas de gravidez quando você promove uma doação de óvulos para ela. E a prevenção? A prevenção é aquilo que a gente também já tocou no assunto. Essa patologia específica que a gente está colocando hoje, do envelhecimento ovariano, o que pode prevenir esse envelhecimento ovariano nos dias atuais? É exatamente o congelamento de óvulos. Então, se você, de repente, fez esse diagnóstico aqui de uma maneira excelente, porque realmente, às vezes, é até difícil, até para quem está na área, pensar sempre, né, cada paciente que passa por você, olhar para ela com 33, 34 anos e pensar nessa possibilidade de diagnóstico e realizar esse diagnóstico precocemente e você poder oferecer para essa paciente essa prevenção. Aqueles casos que foram comentados das médicas, né, que vão deixar para engravidar bem tardiamente, de repente pensar nessa possibilidade de prevenção. E essa prevenção, pessoal, tem que ser feita abaixo dos 35 anos, né? Porque às vezes chega o paciente também, às vezes para a gente com 39, né, 41 anos, e aí quer realizar essa prevenção. Aí não é mais prevenção, né? É ideal que esse congelamento de óvulos seja feito de uma maneira bem precoce. Então, agradeço a vocês. Parabéns, Eduardo, pela exposição belíssima. E nós
Quem não veio aqui hoje, perdeu, né? Nós vamos sair doutores em reserva ovariana, idade, né? Influência de estudo na fertilidade. Agora eu convido o professor Adelino, nosso amigo Adelino, de longa data. O Adelino é mestre e doutor em ginecologia pela Faculdade de Medicina da USP. Diretor de Serviço de Esterilidade Conjugal. Esse aqui está errado, né, Adelino? Eu já fui apresentado, Zelma. Você já foi apresentado? Mas aqui, olha mais aqui, importante Adelino, é que eu sou me amigo desculpa. da Zelma. Exatamente. Então, o Adelino, o Adelino é um indivíduo, vou falar do Adelino. Certamente ele é, no Distrito Federal, e o Newton vai me ajudar a corroborar o que eu estou falando, né? Um dos professores que mais entende de reprodução assistida. Ele é o companheiro aqui nosso de Goiás, nós trabalhamos juntos já há mais de 20 anos, e a experiência que ele tem em reprodução assistida, em laparoscopia, ela é realmente uma das maiores que a gente tem aqui no Distrito Federal, em Goiás. Ele está sempre ligado à universidade, eu acredito que foi. Qual que é a universidade? Você ainda está na universidade, Adelino? CEPEX, né? E ele é diretor da Gênesis, diretor clínico, e, enfim, nós temos o maior prazer em recebê-lo aqui. O Adelino vai falar para a gente sobre endometriose. Vocês estão vendo a importância de você ter amigos, né? Isso tudo são palavras generosas da Zelma, não é nada disso. Eu acho que a gente está aqui mais para uma questão de amizade e tentar trazer para vocês alguma experiência numa patologia também que é extremamente enigmática. Imagine vocês que a endometriose tem um congresso mundial. A endometriose tem textbooks de 500 páginas. Então, nós vamos falar alguma coisa em 20 minutos sobre endometriose. Mas não tem problema, não. Mais uma vez, agradecer, Zelma. A Milena não está aqui, teve um problema. Também agradecer a Milena. A Milena, a gente teve a satisfação dela fazer residência comigo no Hospital Regional da Asa Norte, em Brasília. E depois ela ficou 1 ano com a gente lá na Gênesis, fazendo reprodução. E é uma menina de um potencial muito grande. Zelma, Luiz Augusto, o Eduardo, o Rodopiano, ou seja, toda a turma que faz reprodução assistida em Goiânia, mora no coração da gente, porque a gente sempre teve esse espírito de fraternidade. E também lá em Brasília, uma coisa muito interessante. Brasília difere um pouquinho de alguns centros, como a terra do Newton Bus, que parece que a concorrência é mais acirrada. Brasília é uma cidade onde a gente trabalha muito em harmonia lá com a outra clínica, do Vinícius, que é o filho do Joaquim, que a gente viu crescer desde pequenininho, que também é um excelente profissional. O sol está aí para todo mundo. Se você tiver competência e honestidade, não tem nenhum problema que você vai ter seu espaço. Mais uma propaganda, viu, Nilton? Eu fui eleito agora no Congresso do Panamá, representando do Brasil, da Rede Latino-Americana de Reprodução Assistida. E já me deram a incumbência de fazer o primeiro evento regional do Brasil. Então, nós vamos fazer em Brasília, do dia 25 a 26 de outubro, um evento onde a gente vai abordar a parte de só estimulação ovariana e um outro workshop para biólogos, para o pessoal do laboratório, sobre como você selecionar o melhor espermatozoide. É um evento pequeno, o evento vai pegar sexta-feira e sábado de manhã, e eu já deixo assim, o convite aqui para vocês. Seguramente o pessoal de Goiânia aqui vai estar na programação científica, e eu gostaria que todo o centro tivesse, então, os seus representantes. A rede, dentro da sua pouca verba, o que ela puder patrocinar, a gente vai conseguir. De cara, com certeza, pelo menos 2 inscrições por centro acreditado, a gente vai dar. Seria interessante se a gente tivesse dinheiro para pagar também a hospedagem, porque eu acho que essa é a função. Essas instituições têm que mostrar que elas não têm interesse de lucro. Ela deveria realmente ajudar as pessoas a melhorar o seu conhecimento. Bem, endometriose, logicamente, vocês já sabem o que é, mas a gente vai falar a sua importância, o mecanismo, qual é a abordagem atualizada e o que é realmente importante você levar para casa, né?
Todo mundo conhece esse conceito de endometriose, né? Glândulas e estômago endometrial ectópicos, hormonalmente responsivos, que induzem uma reação inflamatória crônica que podem se manifestar com doença progressiva. Talvez, um dos principais mecanismos de infertilidade da endometriose esteja relacionado exatamente a essa questão da reação inflamatória crônica. E por que é um tema extremamente relevante? Observe vocês, quando a gente fala especificamente de infertilidade, vamos esquecer o sofrimento que a endometriose causa nas mulheres que têm dor. Vamos olhar só do prisma da infertilidade. 6 a 10% das mulheres em idade reprodutiva têm endometriose. Né? Ou seja, 6% da população de mulher em idade reprodutiva. Aquela população que o Newton fez o cálculo. Então, é uma doença muito prevalente. E é uma doença muito subdiagnosticada. Tem trabalhos aí do grupo brasileiro que mostram que nós estamos demorando 8 anos para fazer o diagnóstico da endometriose. Quer dizer, quando você faz o diagnóstico, a paciente já tem 8 anos que ela desenvolveu a doença. 25 a 50% das mulheres que têm infertilidade. Das pacientes que fazem técnica de reprodução assistida, 10 a 25%. Né? E outro grupo mostra que 20 a 40% das pacientes que estão em reprodução assistida podem ter endometrioma. São os trabalhos de autores, tanto americanos quanto italianos. Mas existe uma grande discussão na literatura, será se realmente endometriose mínima leva, ou até mesmo moderada, leva à infertilidade? Alguém questiona que pode ser, mas alguns acham que não. Por quê? Esses que questionam que não, eles perguntam, se causam, por que você trata? Tanto o tratamento clínico, ou às vezes o tratamento cirúrgico, é ineficaz em termos de aumento de taxa de gravidez. Então, existe essa grande discussão na literatura. Os mecanismos de infertilidade e endometriose. Tem aqueles clássicos que a gente estuda, que a gente vê no compêndio, logicamente, uma endometriose grave, que leva a uma distorção anatômica, com acolamento de trompa, com dilatação de trompa, isso não tem dúvida que isso é uma causa de infertilidade. Mas aí vem as dúvidas. Endometriose relacionada à ovulação, endometriose provocando insuficiência lútea, endometriose e hiperprolactinemia, a síndrome do folículo luteinizado não rota, LUF, e até mesmo alguns trabalhos que mostram uma incidência maior de aborto em portadoras de endometriose. Modernamente, o que se acredita mais é que essa infertilidade, principalmente nos casos de endometriose mínima, leve, moderada, você poderia estar relacionado mais à produção dessas grande quantidade de citocinas, de fatores de crescimento, de substâncias pró-inflamatórias, que você alteraria a motilidade espermática, se alteraria a reação macrossômica desse espermatozoide, você poderia também alterar essa penetração espermatozoide no óvulo, e também vários trabalhos mostrando que quem tem endometriose pode ter, então, dificuldade na implantação embrionária. Logicamente, para você fazer o diagnóstico de endometriose, você tem essa gama de sintomas que você conhece, desde a paciente que tem endometriose e assintomática, e às vezes cursa só com infertilidade. Muitas pacientes que têm infertilidade, a infertilidade por si já é uma pista para você investigar endometriose, mesmo que ela não tenha nenhum outro sintoma. Mas a dispareunia é um sintoma proeminente, principalmente quando você tem endometriose de comprometimento profundo, dor pélvica crônica, dor ovulatória, sintomas intestinais, endometriose mais avançadas, também urinários, logicamente a infertilidade e aquela paciente que refere muito fadiga crônica. Os exames, logicamente vocês já sabem, uma hipersensibilidade pélvica, normalmente você pode ver na inspeção vaginal uma lesão violácea na parede, no colo ou na região retrocervical. Essas pacientes, quando têm endometriose profunda, normalmente você tem uma retroversão uterina fixa, você toca, você sente nodulação no fundo de saco, você sente que o útero não move, isso faz você suspeitar. E, logicamente, espessamentos ou massas anexiais, principalmente quando existe endometrioma. Aquilo que eu falei para vocês, o atraso no diagnóstico se dá exatamente a você não pensar na doença, ou seja, você só faz o diagnóstico de qualquer coisa se você está atento para essa coisa, se você pensa nessa possibilidade, né? E, logicamente, a gente ainda não tem um método diagnóstico não invasivo. Todos os marcadores que existem para endometriose, eles são falhos. Então, quando você tem endometriose leve, endometriose mínima, ou quando você não tem endometriose sem ser ovariana, muitas vezes é difícil de você fazer o diagnóstico.
De exames de imagem, o que se solicita mais ainda hoje é o ultrassom, e hoje está se evoluindo muito no ultrassom transvaginal, você pode fazer também o transretal, e existe também a ecocolonoscopia. Esses exames eles são muito bons para você diagnosticar a endometriose ovariana, o endometrioma ovariano. Mas você não consegue determinar implantes peritoneais. Mas você pode lançar a mão de tomografia, de ressonância, histerosalpingografia, enemopaco, urografia e uroressonância. Basicamente, hoje, o exame padrão para o ginecologista rastrear a endometriose é o ultrassom. E quando, no exame clínico, você suspeita de endometriose profunda, aí você deve, então, fazer um ultrassom com preparo retal, que ele tem um poder diagnóstico muito bom. Esse é um fluxograma que é proposto pelo Manuel, lá de São Paulo, né? Então, ele se fazia ultrassom com Doppler e preparo intestinal. Se esse exame deu normal, a paciente não é uma paciente sem doença, ou é uma endometriose muito peritoneal, aquela endometriose superficial, que realmente não dá para você ver em nenhum exame, a não ser a laparoscopia. Se o ultrassom com Doppler ele é conclusivo, ou seja, você já vê lá o endometrioma, você já vê nódulos do intestino, você já vê lesões em ligamentos uterosacros. Logicamente, você já conclui o diagnóstico, você pode, então, já fazer uma proposta terapêutica. Mas, se esse ultrassom está levantando dúvida, você, então, vai ter que aprofundar a sua investigação. Logicamente, para ovário, excelente ressonância magnética para você confirmar, em que pesa a sensibilidade de ultrassom para diagnóstico de endometrioma ovariano chegar em torno de 90%. O reto sigmoide ou lesão paracervical, aí você pode usar lançamão do ultrassom retal ou do que se chama de uma ecoendoscopia, que é um exame mais sofisticado. E endometriose de trato urinal, a uroressonância ou uma urografia escritura também vai lhe ajudar nesse diagnóstico. Os exames complementares. Sensibilidade do CA-125, que é um marcador. Você tem uma sensibilidade que varia de 4% a 100%, uma especificidade de 38% a 100%. E ele é melhor para endometriose severa que para outros tipos. Na verdade, a gente usa o CA-125 hoje como um exame que ajuda muito. Por quê? Se você tem uma suspeita, dose do CA-125 está alto, sua suspeita vai aumentar. Agora, o CA-125 negativo ele não vai ter tanto valor. Você não vai perder a sua suspeita se ele está negativo. E, logicamente, de todos os marcadores, já se tentou encontrar vários, existem anticorpos anti-endométrio, proteína C reativa, amiloide A, anticorpos anticardiolipina, proteína placentária 14, os peptídeos, todos eles ainda são controversos. Vai ser ideal o dia que a gente realmente conseguir arrumar um marcador de endometriose. Você fez aquele exame, ele tem uma especificidade, uma sensibilidade boa, mas, infelizmente, ainda não tem. O CA-125 a gente usa muito nas pacientes de infertilidade para você levantar essa suspeita. O paciente chegou com infertilidade, tem uma dismenorreia, você fez o ultrassom, não achou nada, mas ela tem um CA-125 elevado, talvez essa paciente possa se beneficiar de uma laparoscopia. E, logicamente, o exame padrão ouro para diagnóstico e tratamento de endometriose ainda é a laparoscopia, porque você faz o diagnóstico de visão. E isso aqui, baseado no guideline europeu, foi publicado em 2005, que procurou associar esses achados de endometriose com medicina baseada em evidência. Então, a primeira pergunta seria qual o melhor período para você detectar a endometriose. Nódulos infiltrantes profundos são melhor identificados quando o exame clínico é realizado no período menstrual, exatamente pela questão do edema, desses nódulos estarem mais entumecidos. Não há evidências suficientes para indicar laparoscopia em determinado período do ciclo menstrual, mas não deve ser realizada durante ou nos 3 primeiros meses após tratamento hormonal para evitar o subdiagnóstico. Logicamente, se você está tratando, está suprimindo a produção estrogênica, você está tentando atrofiar esses focos, então você não deve estar programar laparoscopia nesse período. E qual é o melhor método diagnóstico? Para o diagnóstico definitivo da endometriose, a inspeção visual da pelve, a laparoscopia, é padrão ouro. A menos que a doença seja visível na vagina ou em outra localização. A ultrassonografia transvaginal não tem valor no diagnóstico de endometriose peritoneal quando comparada à laparoscopia. É o que eu falei para você. Você não vê lesão peritoneal em laparoscopia, lesão pequena. Mas para endometrioma ovariano ou mesmo na bexiga,
tem um poder de uma acurácia muito boa. Existe exame não invasivo para endometriose? O que esse grupo concluiu? Que os níveis de sensibilidade podem estar elevados na endometriose, mas, comparado à laparoscopia, não tem valor diagnóstico.